amigos, amigas, que alegria estar mais uma vez com vocês, compartilhando os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir sempre a proteção do mais alto, para que nos auxiliem sempre, como nos tem auxiliado até hoje. Pedimos essa proteção e desde já agradecemos todo esse amparo, todo esse apoio. Que assim seja. Nós falaremos hoje sobre uma linda passagem que foi registrada por João, lá no seu Evangelho. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro ele poderia sim ser descrito como sendo a vitória do Evangelho sobre os preconceitos socioculturais. Se hoje, em 2021, nós temos ainda vários preconceitos socioculturais, imagine a época de Jesus, não é? Eram muitos. Então, isso porque os judeus e os samaritanos não se entendiam desde o tempo de Oséias, que foi o último rei de Israel. E essa inimizade, esse desentendimento era tão forte que eles não se falavam, judeus e samaritanos, sequer se cumprimentavam, né? Nós sabemos que as 12 tribos que compunham aquela nação se separaram devido à sucessão de Salomão. Quando houve essa sucessão, essas 12 tribos se separaram, se dispersaram. E o templo de Salomão em Jerusalém, ele havia sido completamente destruído. Então, toda essa desavença começou por ali, não é? E a sua reconstrução desse templo de Salomão, ela foi iniciada, né? Mas muitos não aceitaram a participação dos samaritanos naquela tarefa. Eles foram segregados, né? Eles expulsaram um sacerdote samaritano de nome Manassés, e esse sacerdote, então, ele liderou a construção de um outro templo tão rico, tão belo quanto o de Jerusalém, embora um pouco menor, no Monte Garizim, na Samaria. Então começou ali, né, essa briga, construíram um templo aqui, outro ali, para que houvesse uma disputa, uma coisa meio ilógica. Então, desse modo, os samaritanos, eles ficaram isentos de terem de ir até Jerusalém para cumprir as suas obrigações rituais. Eles tinham um templo lá na Samaria mesmo, né, nesse Monte Garizim. E os samaritanos, eles representavam assim uma ofensa tão grande que os judeus nem queriam pôr os pés lá na Samaria. E embora a rota mais curta atravessasse aquela província, quando eles queriam ir de um lugar a outro, né? A rota mais curta passava por Samaria. Samaria ficava num local bem estratégico, né? Mas os judeus nunca usavam esse caminho, eles preferiam fazer a volta mais longa para não colocar os pés no território samaritano, né? Eles tinham a própria trilha que ia até o norte da Judéia, a leste do Rio Jordão, entrando na Galileia. Dava uma volta tremenda para não cortar esse caminho que passava por Samaria, né? Porque eles não se entendiam com aquele povo. Então Jesus, ele bem que poderia ter seguido essa rota que todos os judeus faziam, né? Que era muito usada, não é? Que unia a Judéia à Galileia. Mas Jesus, o que ele resolveu? Ele resolveu passar pela Samaria, ele ia ser diferente, né? Não como os outros judeus, ele ia passar pela Samaria, pelo território samaritano. E o evangelista João diz que era necessário que o mestre fosse por essa província. E nós perguntamos por que era necessário que Jesus passasse por Samaria, né? João faz essa afirmação no seu evangelho. Então, por que era necessário que Jesus atravessasse o território samaritano, né? Seria por causa das chuvas que transbordavam o Rio Jordão, aquela época era muito chuvosa e beirando o rio ele correria mais riscos, né? O caminho seria mais dificultoso até ele chegar à Galileia? Nós não sabemos. Será que o mestre queria apenas cortar caminho para chegar mais rápido à Galileia? Nós não sabemos das reais intenções de Jesus, só sabemos que eram as melhores possíveis, né? Então aqui realmente começa a nossa história, não é? A nossa preleção de hoje.
Jesus tendo que ir da Judéia até a Galiléia, e ele resolveu atravessar o território samaritano, coisa que nenhum judeu fazia, né? Quando tinha que ir dessa província até essa outra, eles cortavam um caminho, cortavam não, eles faziam um caminho bem maior, não é? Então Jesus e seus discípulos, eles chegaram a uma cidade já na Samaria, e essa cidade, ela chamava-se Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ali era a fonte de Jacó, aonde eles chegaram, próximo da onde eles chegaram, né? E como ser humano, talvez Jesus estivesse cansado da viagem, ou quem sabe, ele já sabia desse encontro que teria com essa mulher samaritana. Então Jesus decidiu descansar junto a esse poço de Jacó, nessa cidade de Sicar, no território da Samaria, né? E sentou-se ali nas proximidades desse poço. E João foi muito assim preciso, ele anotou a hora, né? Nós estamos na hora sexta, que hoje no nosso calendário, no nosso relógio, era por volta do meio-dia, né, no horário nosso, e 18 horas no horário romano, lá daquela época. E esse detalhe não é importante, não é? É só para dar uma ilustrada. Então, basta saber que Jesus chegou na hora certa. Tudo o que Jesus fazia tinha um objetivo, uma finalidade muito boa, muito produtiva, e tudo acontecia no momento mais propício, no momento correto, né? Então basta saber que Jesus chegou a esse poço na hora certa, nem antes, nem depois, estava tudo programado. Ele estava no local e no tempo indicados, determinado pela vontade do Pai. Ele estava lá para buscar e salvar uma única, triste e desventurada mulher, a mulher samaritana, não é? E enquanto Jesus repousava, sentou-se ali próximo ao poço, seus discípulos seguiram um pouco adiante para pegar algum tipo de mantimento, alguma provisão, foram ali nessa aldeia bem próxima, né? E nesse ínterim, nesse meio tempo, Jesus ali descansando, os discípulos tinham partido um pouco mais à frente para pegar algumas provisões, e nesse meio tempo aproximou-se uma mulher da região da Samaria, uma samaritana, aproximou-se do poço, né? Do poço. Ela estava munida lá de uma corda e de uma ânfora para tirar água do poço, né? E era comum naquela época que a mulher mais nova da família, a mulher mais nova de uma casa, era a tarefa dela ir até o poço buscar água. Então ela pegava aquela ânfora, aquele vaso grande, né? E a corda, e era tarefa dessa mulher mais nova da casa, da família, buscar a água, né? E esse poço, ele media cerca de 39 metros de profundidade, para a gente ter uma ideia, né? Era o único poço existente numa área de vários quilômetros, e só quem possuísse uma corda bastante longa poderia retirar a água dele. Se a corda fosse curta, não atingiria os 39 metros até alcançar a água, não. Então, os visitantes, quem passasse ali por aquele poço, não carregavam uma corda, ainda mais uma corda tão grande, tão longa, não é? Então, os visitantes não costumavam carregar tal apetrecho, pois ninguém recusava dar um pouco d'água, um copo d'água a um viajante sedento. Então eles não precisavam tirar a água do poço para beber, eles não carregavam o instrumental para isso. Eles pediam em alguma residência, em alguma casa, e era oferecido um copo de água a eles. E Jesus, então, ele solicita esse favor para essa mulher samaritana, dizendo: dá-me de beber. E pela solicitação, a mulher descobre que o mestre precisa dela para matar a sua sede, né? E desse modo, Jesus desperta nessa mulher o gosto de ajudar e de servir. Jesus pediu: dá-me de beber. Então, essa senhora, essa moça, teve o seu desejo de ajudar despertado. Olha, ele depende de mim, ele não tem corda, ele não tem nenhuma vasilha para pegar essa água, ele precisa que eu o ajude. Então despertou nela essa vontade de fazer o bem, de ajudar, né?
Então acontece que, como nós já sabemos, falamos lá no nosso comecinho, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eram povos rivais, não é? Havia uma animosidade de longa data, desde a destruição do templo até a construção de um e de outro, né? Tudo justificava, então, a surpresa dessa mulher samaritana ao saber que Jesus falava com ela, né? Uma vez que isso afrontava os costumes, um judeu falando com uma samaritana, né? Ainda mais um judeu falando com uma mulher samaritana, né? Dirigir-se naquela época a uma mulher em público era uma grande, tido como uma inconveniência. Havia uma desigualdade muito grande entre homem e mulher, né? Os homens não conversavam com as mulheres em público, mesmo que essas mulheres fossem as suas esposas. Imaginem então um judeu e um samaritano. Se entre um judeu e um samaritano havia um preconceito tão profundo, entre um judeu e uma samaritana o preconceito era muito maior, não é? Uma barreira muito grande. Um judeu ele preferia morrer de sede a tomar a água das mãos de um samaritano. Olha como a briga vinha e era um sentimento bem arraigado, né? Muito menos, então, ele aceitaria, esse judeu, a água de uma mulher samaritana, né? Mas ali estava um homem judeu que reconhecia que aquela mulher samaritana existia. Ela não era qualquer coisa. Ele estava conversando, ele estava pedindo ajuda, ele estava fazendo uma solicitação para essa samaritana, né? Mas, embora sem recusar esse pedido de Jesus, a samaritana declara sua estranheza, dizendo, né, ela retruca para Jesus, né? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Né? Ela não tinha ideia de quem era aquela pessoa. E Jesus deve ter visto nela assim, um espírito de escola, um espírito já mais evoluído, que já estava, né, com a capacidade para penetrar nos mistérios do reino, da Boa Nova. E ele aproveita a ocasião para apresentar lições mais preciosas. Ele detectou, né, nossa, essa pessoa, ela está capacitada para entender a mensagem, então vou investir, vou falar mais, vou conversar mais, né? E Jesus, então, ele começa dizendo para a mulher samaritana: se soubesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias de beber e ele te daria água viva. Jesus diz essa frase para a mulher, né? Mas a samaritana, ela não entende o simbolismo da frase, né? E interpreta ao pé da letra. Mas ainda que essa mulher não entendesse, em princípio, que a verdadeira água viva, né, estava fora e não lá no fundo do poço, não é? O progresso da conversa começava já a aparecer, né? Ela já não via Jesus como um simples forasteiro judeu. Nossa, eu posso aprender alguma coisa com ele. Esse Senhor está me dando atenção, esse Senhor está me acolhendo, né? Ele está reconhecendo que eu existo. Então agora essa samaritana passa a chamar esse homem, Jesus, né, de Senhor, dizendo: Senhor, não tens com que tirar a água e o poço é bem fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Aonde o Senhor vai achar essa água viva, né? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Jacó, que deu nome ao poço, né? Que nos deu esse poço, do qual bebeu ele, todos os seus filhos, todo o seu gado. Então, o poço para aquela região era muito precioso. E Jesus imediatamente direciona a conversa para o lado espiritual e diz: todo aquele que bebe, tudo que bebe desta água do poço, tornará a ter sede, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede no futuro. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nessa pessoa uma fonte que jorrará em abundância para a vida eterna. Ele estava falando da água do conhecimento, não daquela água material que mata a sede em questão de minutos, mas depois eu volto a sentir essa mesma sensação de sede. A água viva não é a água do conhecimento, não é?
Mas a mulher samaritana ainda não estava entendendo. Mas ela aceitou sim essa água viva oferecida, dizendo: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. A mulher era bem receptiva, né? Ela estava preparada para receber essa nova notícia. E Jesus usou o simbolismo da água porque ali era uma região árida, então a água era muito importante para aquelas pessoas, não é? Quem beber da água do conhecimento nunca mais será sede e será uma fonte de ensinamentos e consolações para quem precisar, indistintamente, homem, mulher, samaritano, judeu, rico ou pobre, né? Em qualquer categoria. E Jesus volta a pedir à mulher, né? Vai, chama teu marido e volta aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido, né? E Jesus retruca: disseste muito bem que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Né? Olha como Jesus via longe, sabia das coisas, né? Então Jesus ia pouco a pouco deixando a samaritana maravilhada e cativada por suas palavras. Como que ele sabe tudo isso, né? Como poderia aquele homem conhecer toda a sua vida? Por causa da resposta recebida, então, a mulher identifica Jesus e diz: Senhor, vejo que és profeta. Sabes da minha vida sem nunca ter me visto, sem nunca ter entrado em contato comigo, não é? E nesse momento, ela se situa na conversa e começa a tomar a iniciativa. Ela fica curiosa, ela quer saber mais quem é este homem, né, que sabe essas coisas, não? Então ela começa a querer saber mais, muda o rumo do diálogo e puxa o assunto para religião, né? Onde adorar Deus? Ela pergunta para esse homem que ela acredita ser um profeta, que sabe mais do que as outras pessoas, né? Os nossos pais adoram nesse monte, no Monte Garizim, e vós, judeus, em Jerusalém, no Templo de Salomão. Onde é o mais correto eu adorar a Deus, né? E Jesus responde à mulher samaritana: nem aqui, nem lá. E continua esclarecendo que tanto judeu quanto samaritano, ambos adoram a Deus e não precisa de um templo para adorar a Deus, para ter esse respeito, não é? E termina então dizendo que chegará o tempo em que se poderá adorar Deus em qualquer lugar, conquanto que seja em espírito e verdade, né? Do coração, e não num templo de pedra, mesmo que esse templo seja coberto de ouro, né? E amar a Deus, então, em espírito e em verdade, porque nós não conseguimos ainda dimensionar Deus na nossa mente. E amá-lo, então, em verdade, ou seja, em amor. E esse amor é valorizar as pessoas, compreender as pessoas, respeitar tudo, todas as criaturas, respeitar toda a natureza, todos os seres, todos os elementos. Nós podemos, então, através desse respeito, chegarmos mais perto dessa verdade, né? Que ainda nós estamos bem longe dela, porque nosso progresso ainda é pequeno, mas nós vamos chegar lá descobrindo cada vez mais, não é? E quem compreende, valoriza, respeita, ama, né? E assim, então, amar a Deus é compreender, é valorizar, é respeitar as pessoas e tudo, né? As pessoas, os animais, a natureza, tudo. Então essa mulher samaritana largou aquela ânfora perto do poço e voltou sem água para o seu povoado, né? Ela já não precisava da água daquele poço de Jacó, ela já estava absorvendo aquela água viva, aquela água do conhecimento, né? Ela havia encontrado a fonte de água que brotava dentro dela para a vida eterna, né? E chegando então ao povoado, ela anuncia Jesus dizendo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, sem nunca ter me visto, sem nunca ter falado comigo, né? Será que ele é o Messias? Né? E vale registrar então aqui, a título de curiosidade, que Carlos Torres Pastorinho afirma que a mulher samaritana, 15 séculos depois,
ela reencarnou como Teresa d'Ávila, a única mulher que recebeu o título de doutora da igreja, como curiosidade para nós, né? E nós sabemos então, olha, que Jesus, ele vivia cercado por multidões. Sempre, nós lemos o Evangelho, Jesus cercado pela multidão, Jesus dando explicações às pessoas, Jesus em oração, mas rodeado pelo povo, né? Então nós sabemos que Jesus vivia cercado pelas multidões, mas ele demonstrou o valor especial do indivíduo quando conversou com Nicodemos e com a mulher samaritana, né? E nós temos aqui, então, olha, representados dois tipos de pessoas. O doutor, líder religioso, membro da elite. Então, quando ele teve aquela conversa com Nicodemos sobre nascer de novo, né, que Nicodemos, um doutor da lei, um homem tido como esclarecido, ele não entendeu quando Jesus disse que era preciso nascer de novo. E ele perguntava para Jesus: como eu, adulto, vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele jamais passou pela cabeça de Nicodemos, mesmo sendo uma pessoa culta, falar em reencarnação, não é? Então ele não entendia o que Jesus falava, né? Mesmo sendo uma pessoa bem culta, né? E a samaritana também. Então, olha, Jesus conversou com duas pessoas extremas. Nicodemos, o doutor da lei, não é? Membro da elite, e conversou com aquela mulher desprezada pela sociedade, né? Samaritana. Os judeus não podiam nem ouvir falar nos samaritanos. E a mulher era muito, muito discriminada. Então era uma quinta classe, vamos assim dizer, né? E Jesus, não, nos seus exemplos, ele fala com aquele homem culto, com aquele homem da elite, e ele conversa com aquela mulher desprezada pela sociedade. Olha os exemplos grandiosos que Jesus deixou, né? O mestre, então, ele valoriza cada um, tanto aquele que tem uma expressão grande quanto aquela que não tem expressão nenhuma. O mestre valoriza cada um e deseja salvar a todos, pois todas as almas são iguais perante ele. E nós temos que ter essa certeza, todos nós somos iguais para o Pai, né? Ele não tem nenhuma preferência para pessoa X ou para pessoa Y. Todos nós, independentes de sexo, independente de cultura, independente de posição social, o mestre nos ama igualmente, né? Valoriza cada um e deseja salvar a todos, pois todas as almas são iguais perante o nosso Pai, perante Deus, né? Então, pelo simples fato de viajar por Samaria, passar por Samaria e pedir água a uma mulher samaritana, Jesus estava derrubando barreiras centenárias de preconceitos. Olha que exemplo grandioso, né? Jamais um outro judeu faria isso, nem passaria pelo território samaritano. Quanto mais passar, pedir água para um samaritano e pedir água para uma samaritana, de forma alguma, né? Então Jesus, nesse exemplo, ele quebrou assim barreiras centenárias, né? Então, mais uma vez, Jesus quebrando paradigmas, nos trazendo exemplos novos, coisas novas, mudanças de atitudes, não é? E Jesus fez a sua mais importante revelação, a da realização dos tempos futuros, não a qualquer autoridade religiosa ou qualquer autoridade civil, mas a uma mulher. Se você beber da água que eu posso oferecer, nunca mais você terá sede. Foi uma revelação que Jesus fez. Ele não procurou nenhum religioso, nenhuma pessoa de expressão dentro da sociedade. Ele fez essa grande revelação para uma mulher samaritana. Então, ao quebrar dois dos mais fortes paradigmas da época, né, a questão religiosa que existia entre judeus e samaritanos, e a questão da mulher na sociedade, que a mulher era super discriminada, né? Jesus demonstrava de forma assim inequívoca, não deixou nenhuma dúvida, não é? Que a sua mensagem de amor era para todos, sem exceção, independente, como eu já falei, de raça, independente de sexo, independente de condição social, independente de qualquer coisa. Todos nós fomos criados
da mesmíssima forma, simples, ignorantes, com possibilidades mil de progresso, não é? De atingirmos patamares cada vez melhores. Daí para frente, vai depender de nós adquirir esse conhecimento, beber essa água viva e, mais importante, praticar, colocar no nosso dia a dia tudo isso que nós absorvemos, lemos, ouvimos, não é? Colocarmos no nosso dia a dia, tá? Então, ele veio para todo mundo, os ensinamentos dele são para todos, tá? E finalizando, todos os que bebem da água das exterioridades transitórias continuam tendo sede. Aquela água que a mulher pegaria do poço, aquela água material. Eu acabo com a minha sede, mas daí 15 minutos, meia hora, uma hora, eu tenho sede de novo e tenho que me reabastecer, né? Então, todos os que bebem dessas águas transitórias, das exterioridades, continuam tendo sede. Eu satisfaço o meu desejo naquele momento. Estamos falando da água, mas pode ser de qualquer outra coisa. Aquela sensação física, ela é melhorada, eu me sinto melhor, mas daí um tempo eu quero aquilo de novo, estou precisando daquilo de novo, né? Então essas águas transitórias, se nós bebermos dela, nós continuaremos com sede. Mas apenas aqueles que se unem a Jesus, que o conhecem, que o seguem, só esses é que jamais terão sede. Por quê? Aprenderam, absorveram o conhecimento. E eu sei que se eu agir dessa maneira, como Jesus agia, eu vou estar agindo da maneira correta, não vou estar prejudicando ninguém. Consequentemente, através da lei do retorno, como eu não estou prejudicando ninguém, eu não vou receber nada de negativo de volta. Muito pelo contrário, não é? Se eu estou oferecendo coisas boas, boas ações, o que vai retornar para mim? São coisas boas, né? Então, olha, somente aqueles que se unem a Jesus, que o conhecem, que o seguem, só esses é que jamais terão sede, porque surgirá uma fonte perene de água viva em suas vidas. Então, assim fica a dica para todos nós: sigamos Jesus, bebamos dessa água viva do conhecimento, para que a nossa sede seja bem amenizada e lá num futuro que a gente espera que não seja tão longo, ela seja assim debelada. Então, sigamos Jesus. Um abraço para vocês e até a próxima. Olá a todos, vamos dar continuidade, né, nos nossos estudos na nossa quinta-feira aqui, né? E o tema proposto, né, é a felicidade e progresso, né? Dois teminhas que andam de mão dada aí, e a gente vai falar um pouquinho a respeito deles, né? Antes de tudo, né, vamos sempre agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar aqui, né, usufruindo um pouquinho mais dos nossos estudos, sempre buscando, né, nosso aperfeiçoamento e melhoramento espiritual, que possamos sempre ter coragem, né, determinação e amparo dos espíritos amigos, né, para que a gente sempre possa estar progredindo, né, em nossa jornada evolutiva. Que possamos aproveitar bastante esses momentos também, né, para nos instruir, mas nunca nos esquecer, né, que temos que pôr em prática todos os ensinamentos. Muito obrigado e que assim seja. Bom, dando início, então, né, ao nosso estudo, a esse tema em específico, né, eu vou introduzir uma pequena passagem lá do livro de Mateus, capítulo 5, 3. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertencerá o reino dos céus. E olha que interessante, curtinha a mensagem lá no livro de Mateus, né? No entanto, ele coloca uma coisa interessante, né? Quem tem consciência da necessidade espiritual vai ser, né, um ser feliz, porque a ele sim pertencerá o reino dos céus. Qual é essa necessidade espiritual, né? Será que a necessidade espiritual é a prática do amor? Será que a necessidade espiritual, né, é a caridade? Ou será que a necessidade espiritual é um pouco de tudo isso, né? O meu melhoramento pessoal, sempre rumo, né, ao meu progresso e perfeição? Então, ele deixa uma passagem bastante interessante para que a gente possa refletir e pensar um pouco, né? O que é a minha necessidade espiritual? O meu melhoramento, então?
né? Porque se eu buscar melhoramento, eu vou encontrar amor, eu vou encontrar caridade, vou encontrar misericórdia, né? Benevolência, aquelas palavrinhas que a gente sempre vê bonitinha aí, né? E aí, assim, a gente vai ter o reino dos céus, né? Que, no fundo, né, é uma condição melhor aí para o espírito, né? Para a gente iniciar esse estudo, eu vou trazer um trecho de uma entrevista, né, do psicoterapeuta Jung, né, que ele tem uma passagem muito interessante a respeito de felicidade, né? Mesmo uma vida feliz não pode existir sem um pouco de escuridão. É compreensível que busquemos a felicidade e evitemos os momentos de pouca sorte. Mesmo assim, a razão nos ensina que essa atitude não é razoável e o melhor seria encarar as coisas conforme elas surgem, com paciência e tranquilidade. Ele dá um olhar, né, um pouco mais cético da situação felicidade, né? No entanto, ele começa com uma passagem um pouco diferente, né? Ele fala, né, que uma vida feliz não pode existir sem, né, um pouco de escuridão. Então, vamos pegar um pouco essa passagem dele, dessa entrevista, e abrir um pouquinho com o olho, né, os olhos do Espiritismo aqui, dos ensinamentos que ele nos traz. A escuridão pode ser interpretada, né, ela pode ser entendida, então, como o mal que existe no mundo. Bom, se nós somos espíritos em constante aprendizagem, cheios de experiências, né, rumo à perfeição, que é o nosso objetivo, através do nosso livre-arbítrio, que foi concedido, né, temos, né, a capacidade de aprender a distinguir a prática do bem em relação à prática do mal. Ora, a partir desse momento, a gente percebe o seguinte: se eu quero distinguir a prática do bem da prática do mal através do meu livre-arbítrio, eu preciso saber o que é o bem, eu preciso saber o que é o mal. E lá na Gênesis, no capítulo 3, o Kardec faz uma observação interessante. O mal é a ausência do bem. Então, ele não trata o mal como uma entidade à parte, mas sim, né, como uma falta do bem, uma ausência do bem. Como podemos interpretar isso numa analogia mais corriqueira do dia a dia? Eu só consigo entender que está frio porque não está calor. Ou seja, o frio é a ausência do calor. Eu só consigo compreender que aqui está claro porque as luzes não estão apagadas e não está escuro. Sempre existe um oposto para cada situação. Claro e escuro, né? Luz e escuridão, frio e calor, bem e maldade. A gente vai perceber, né, que, então, o frio, nesse exemplo que o Kardec coloca lá na Gênese, não é nada de especial. Então, automaticamente, o mal não é um atributo distinto, não é uma coisa que vai ser diferente. Não é uma coisa especial que está ali, né? Ele é uma ausência do bem. Um é o negativo do outro. Então, a gente está começando a perceber, né, que para ter uma vida feliz, que é uma vida no caminho do bem, eu preciso compreender, né, a existência, compreender o que é o mal. E aí, a gente indo um pouquinho mais além, aproveitando os ensinamentos lá do Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo 3, ele fala o seguinte, lembra bastante lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Olha que interessante. De novo, né? Eu tenho o livre-arbítrio para conhecer, aprender, progredir. Porém, eu fui criado simples e ignorante. Então, através do progresso que a gente vai realizando ao longo das eras, das encarnações, né, eu vou adquirindo novos conhecimentos, eu vou adquirindo novas faculdades. Com o olhar do espírito, eu vou aprender a ter novas percepções. Consequentemente, eu vou compreender o quê? Outras formas de prazeres que não são conhecidas pela gente, que somos ainda espíritos inferiores, né? Ou seja, eu vou encontrar formas diferentes de ser feliz, coisa que um espírito, numa situação, né, mais mundana, não teria essa compreensão. E aí ele coloca uma passagem bastante interessante que vai linkar, né? A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Ou seja, de dois espíritos, ó, se eu pegar dois espíritos, um do lado do outro, um pode ser mais feliz do que o outro. A única diferença que vai dar essa diferença, né, de felicidade, a única coisa distinta que dá essa diferença de felicidade entre esses dois espíritos, que estão um do lado do outro aqui,
é a razão entre o adiantamento moral e intelectual entre eles. Ou seja, os dois estão juntos, um é mais feliz que o outro. Por quê? Um tem mais adiantamento moral e intelectual com aquele, né, que se sente mais infeliz. Ora, a felicidade dos espíritos, então, é inerente, né, às suas qualidades. Ou seja, a felicidade do espírito é uma coisa que a gente sempre vai almojar e sempre vai querer buscar. Né? A gente quer ser feliz, né? A gente foi, né, criado para buscar essa felicidade, buscar a perfeição. Então, é uma qualidade que é inerente nossa e não pode ser tirada. No entanto, eu fui criado, né, simples e ignorante. Então, para mim poder encontrar o caminho da felicidade, eu preciso saber distinguir o que é o bem e o que é o mal. Eu preciso experimentar ao longo da minha vida, né, essas percepções para eu saber que aquilo é certo e aquilo é errado. Então, para a gente ter uma vida feliz, se a gente pega lá na passagem que Jung coloca, a gente precisa saber que existe a escuridão, a gente precisa ver que existe a maldade de uma forma, eu não preciso me envolver com ela, mas eu preciso ver que aquilo não é certo. Minha consciência, né, meu livre-arbítrio vai exercitar isso aí para eu escolher o meu caminho. Se eu vou querer seguir pelo caminho do mal, é uma escolha minha. Se eu ver que aquilo não é bom e eu prefiro um outro caminho, que é o caminho do bem, é uma escolha minha, que vai ser muito mais rápida para o meu progresso espiritual. Como a gente quer ser feliz, então, né, a gente tenta evitar os momentos de dor e sofrimento. Ora, se o bem e o mal estão aí, né, para nos instruir, para a gente poder utilizar a nossa própria escolha e o nosso próprio mérito para traçar o nosso caminho de progresso espiritual, né, é lógico, né, um pouco de zona de conforto, a gente fala, a gente não quer dor e sofrimento, né? A gente sempre vai procurar um caminho que não nos leve a isso. Então, ou seja, eu preciso conhecer o mal para entender que existe dor, existe sofrimento, para eu não querer isso. Né? Porque a gente ainda é um pouco criança, um pouco inferior. Né? Então, só na base do exemplo, só na base da vivência, da experiência, né, que a gente vai compreender que o caminho não vai ser esse. A gente precisa sentir, né, essas coisas. Então, quando a gente tenta evitar esses movimentos, a única forma de fazer isso é buscando nosso adiantamento e melhoramento espiritual. Ou seja, a partir do momento que eu falo, ó, eu quero ser feliz, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu não quero me envolver com o mal, né, que é o lado da escuridão, entre aspas, aí, eu preciso buscar o meu adiantamento. Então, eu vou pegar eu, que sou um diamante, e vou começar a me lapidar, começar a me purificar, né, para caminhar na senda do bem. Então, o progresso do espírito, né, é fruto do trabalho dele. E trabalho sempre associado com o quê? Progresso. Então, toda vez que o espírito busca progredir, né, ele está utilizando do seu livre-arbítrio o quê? O esforço, né, para poder buscar esse melhoramento. Então, eu estou escolhendo buscar o melhoramento. O universo me joga exemplos, né, de coisas que podem ser de dor, de sofrimento, né, situações ruins, para mostrar para mim, ó, você tem certeza que você quer isso mesmo? Né? Será que não é melhor você despertar na sua consciência e você se movimentar e tomar um outro caminho, né, nadar a favor do rio em vez de contra ele? Então, eu tenho que pegar meu livre-arbítrio, né, e, através do esforço meu, escolho o caminho que eu quero fazer. Então, eu posso empregar maior ou menos atividade em prol do bem, ou maior ou menos atividade em prol do mal. Eu vou escolher o caminho que eu quero tomar. Eu posso negligenciar o bem, eu posso negligenciar o mal, segundo o quê? A minha vontade, porque a escolha ainda é minha. Só que, para eu poder escolher, eu preciso ter as duas coisas como exemplo, né? Eu preciso enxergar elas. Daí que está, né? O mal é a ausência do bem. Então, se eu me envolver com o mal, eu estou me ausentando da existência do bem. Só que eu vou conhecer um caminho de dor, de sofrimento, né, para entender que não é esse lado que eu tenho que ir, e sim para o outro. Só que aí eu tardo um pouco mais o meu processo. Né? Eu posso acelerar, eu posso adiantar, né, ou posso retardar o meu progresso espiritual. Então, o grau de adiantamento do espírito está relacionado com o grau de felicidade que ele encontra, que ele tem. Lá em Romanos 2,6, né, é aquela clássica frasezinha que a gente conhece. A cada um segundo as suas obras. Ou seja, a obra que você empregar durante a sua vida, as suas encarnações, né, ou seja, a prática do bem, né, que são as obras aí, é o que vai determinar o seu grau de felicidade.
Se eu não fizer obra nenhuma, eu não vou ser feliz, porque também a gente pode ser julgado pelo bem que não fez. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, se o homem fosse criado perfeito, que é um caso que a gente poderia pensar nisso, né? Deus criou o homem e já vai criar ele perfeito. Bonitinho, redondinho, perfeito. Automaticamente, a gente vai pender para o bem. A gente ia ser bom, porque a gente já foi criado perfeito. Mas, espera, qual é o mérito de ser criado assim, então, né? Qual é a vantagem de ser criado perfeito, puramente bom já? Em virtude do livre-arbítrio, o homem não vai se inclinar nem para o bem, nem para o mal. É através das experiências que ele vai viver e das suas escolhas que ele vai tomar esse caminho. Então, eu preciso do livre-arbítrio. Só que eu não posso sair sabendo as coisas, que é uma desvantagem. Então, a gente é criado simples e ignorante, para a gente mesmo, através do nosso mérito, escolher o caminho. Então, Deus nos deixou sujeito à lei do progresso. E todo o fruto gerado ao longo desse caminho vai ser do nosso mérito. Automaticamente, toda a responsabilidade pelo mal que a gente empregou também vai ser contabilizada. Mas também todo o fruto bom que a gente traçar nesse caminho vai ser contabilizado. Então, tudo é contabilizado para a gente. Seja, né, a responsabilidade pelo mal, seja um fruto envolto da lei do amor, né, e da caridade. Para que a gente busque o melhoramento espiritual, a vida, né, de forma geral, ela sempre vai testar e nos avaliar. É inerente, não tem como, né? Porque a gente precisa verificar, né, vamos pensar numa escola, que a gente consegue aprender ou não. Né? Toda vez que eu estou na escola estudando, na faculdade, chega lá no final do bimestre, semestre, seja o que for, né, você faz uma prova para ver se você aprendeu aquele conhecimento. Se você passa, você está apto. Na vida é assim também. Se eu estou buscando o meu melhoramento, meu aperfeiçoamento moral, né, então significa que eu preciso ser testado, provas, expiações, né, para poder ver se realmente aprendi aquilo. Né? Vamos pegar um exemplo clássico do dia a dia. Eu quero aprender a ser paciente. Legal. Vamos praticar paciência, eu faço meditação, eu faço não sei o quê, eu sou uma pessoa super zen. Aí o universo vai lá e me joga numa situação, né, que faria eu explodir de raiva. Se eu explodir de raiva, significa que eu ainda não aprendi. Mas, se eu passar bem a situação em calma e tranquilidade, significa que eu já estou assimilando muito bem aquela paciência que eu vinha exercitando. Então, a gente precisa exercitar, só que o universo aproveita as outras pessoas, as situações do dia a dia, para ir testando a gente sempre o tempo todo. E, às vezes, a gente não quer perceber isso, não olha. Bom, para que a gente busque, então, esse melhoramento, a vida nos testa. A vida, o universo, né, de forma geral. Para saber se a gente conseguiu aprender. Da mesma forma que a gente errou no passado. A gente sabe disso porque a gente está aqui na Terra, né, planeta de prova e expiação. Então, a gente aproveita a mesma vida, né, para resgatar os débitos do passado. Se eu fiz uma situação que eu fiquei em débito com o universo, né, com a providência divina, e automaticamente, né, eu preciso também reparar essa situação. Bom, em todos os casos, aproveitando a mesma frase lá, né, do Jung, a gente vai ter que suportar essa situação com resiliência. A gente vai ter que suportar essa situação, então, com o quê? Paciência e tranquilidade. Né? A gente vai ter que exercitar essas características, né, para que a gente possa, né, realmente estar caminhando na senda do bem. Né? Se eu não tiver paciência, não tiver tranquilidade, não desenvolver resiliência, qualquer prova que vier, qualquer expiação me faz me revoltar. E aí isso aí vai atrasar mais ainda a minha caminhada no bem. Né? Porque não são características do espírito perfeito isso aí. Né? Ir contra a paciência, ir contra a resiliência, ir contra, né, a tranquilidade. Um espírito perfeito, ele é paciente, ele é tranquilo, ele é resiliente, independente do que for. Então, a gente também tem que exercitar isso dia após dia, segundo por segundo. No livro Pensamentos que Ajudam, do De Luca, né, ele coloca uma coisa interessante. A lei da evolução é uma regra mestra que rege nossas andanças pelo universo, pelas estradas do universo. Em uma de suas técnicas, né, é fazer que cada um de nós experimente o resultado de suas escolhas. O objetivo, então, nesse processo, né, seria o quê? Criar uma consciência, criar uma responsabilidade para o quê? Pelas atitudes que a gente toma durante a nossa vida. Através dessas atitudes, eu vou escolher, né, se eu vou colher o sabor doce ou aquele sabor amargo, né, de nossas opções.
Olha que interessante. Então, se existe um bem e existe um mal, eu vou, ao longo das minhas experiências e escolhas, ir colhendo um sabor doce do bem ou sabor amargo do mal. Mas eu vou aprender e vou perceber que eu não gosto de coisa amarga, né? Então, eu preciso me modificar, eu preciso me melhorar para ir para onde? Para o caminho do bem. Bom, lá na questão 266 do Livro dos Espíritos, né, ele coloca uma pequena passagem lá nos comentários de Kardec que diz assim: não lhe é possível, no estado de imperfeição, isso a gente está falando do espírito aqui, do homem, né, em que se encontra, gozar, né, uma vida isenta de amarguras. Infelizmente, né, no nosso estado de imperfeição, a gente ainda vai ter uma vida, né, com um pouco de amargura, com um pouco de sofrimento. A vida não vai ser perfeita, né? O espírito vai perceber, então, né, que para poder fluir, né, usufruir de uma vida, né, sem amarguras, uma vida doce, vamos assim dizer, uma vida feliz, ele vai ter que se melhorar. Isso está escrito na questão 266, né? Ele percebe, e precisamente para chegar a fruí-la, as palavras do Kardec aqui, é que trata de se melhorar. Então, se o espírito entende, né, que ele tem amarguras, sofrimentos, dor, né, ao longo de sua vida, ele está num processo de aprendizado. Então, ele precisa pegar a sua vontade, seu livre-arbítrio e empregar o quê? Para se melhorar. Ele tem que mudar as suas escolhas, né, para começar a tomar um novo caminho. E aí a gente volta lá no livro, né, do Pensamentos que Ajudam, e ele coloca uma coisa interessante. Já que eu preciso fazer experimentações ao longo da minha vida, né, entre bem e mal, para eu compreender a noção de certo e errado e o caminho que eu vou tomar, essas experimentações, né, vão ajudar o ser humano a fazer reflexões sobre sua atitude, corrigindo em si mesmo os desvios que ele está tomando durante a vida. Ora, o obstáculo que a vida vai pondo para a gente, né, que são as provas, as expiações, a gente pode interpretar nas palavras dele aqui como um convite de Deus. Para o quê? Para cada um se aprimorar, para cada um se melhorar. Por quê? Conforme eu busco melhora, eu busco aprimoramento, eu estou me amadurecendo, eu estou me tornando um espírito mais maduro. Ou seja, né, eu deixo de agir de modo mais infantil, birrento, né? Eu começo a me fortalecer nos pontos fracos que eu tinha. Eu tinha falta de paciência, eu tinha falta de compaixão, não sei. Eu começo a me fortalecer e desenvolvo paciência. Aprendo a compreender a compaixão, fraternidade. Eu começo a praticar o amor. Eu reforço os pontos fracos meus, né? Então, eu vou começar a ficar mais amoroso. Eu vou começar a ficar menos egoísta. Ou seja, eu fico mais responsável por mim mesmo e também pelos outros que podem estar em meu contato e cuidado. Isso que é interessante de se observar. Deus, na sua grandeza, ele não quer as nossas lágrimas de sofrimento, como é as palavras que ele coloca aqui. Ele quer o suor do nosso trabalho, a nossa transformação para o bem, através de quem? Da caridade. Então, Deus quer que a gente trabalhe, quer que a gente progride, em cima de quem? Da luz da caridade, né? E isso é interessante, né? Completando esse raciocínio, porque lá no livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, o Emmanuel faz um comentário interessante. Não te apaixones pelo progresso sem amor. Então ele já começa assim, dando uma cutucada bem forte. Não adianta você crescer os olhos seus brilhar, né, pelo progresso, né, de querer ser feliz. Você tem que ter amor. Você tem que estar em volta dessa atmosfera de amor para realmente conseguir progredir. Atende à evolução, aí ele continua, atende à evolução para aperfeiçoar a vida. Realmente, a evolução está aqui para nos aperfeiçoar. Mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que de balsamizam o espírito. Então, ele fala, você tem que ser paciente, você tem que ter calma, você tem que ser fé, você tem que ser humilde, porque tem que balsamizar, tem que acalmar o seu espírito, porque também não vai ser um caminho tão fácil. E olha que interessante o finalzinho da mensagem dele. Porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidades, né, fora das leis de Deus. Ou seja, só vou encontrar felicidade se eu estiver envolto do amor.
Ou seja, se eu estiver envolto do amor, eu vou caminhar em direção do meu progresso. Então, o progresso caminha junto com a felicidade. Se isso fosse contrário, não faria muito sentido a gente progredir. Por que eu vou me melhorar se eu já posso ser feliz? Aí eu me confundo com a felicidade mundana, aquela felicidade que as coisas materiais podem nos fornecer, mas não é uma felicidade em volta do amor. Por outro lado, ele fala, não existe felicidade sem amor e não existe amor sem responsabilidades. Ou seja, tudo que eu fizer, seja no caminho do bem, seja no caminho do mal, eu tenho responsabilidade. Então, se eu estou caminhando no caminho, do amor, eu sou responsável por tudo que vai ser executado durante esse caminho. Se eu pratiquei alguma coisa de mal ao longo do meu progresso, da minha evolução, eu vou ter que resgatar isso de uma forma ou de outra. Se eu preciso me melhorar e me lapidar, eu preciso ser provado que eu realmente me melhorei e me lapidei. Eu sou responsável por cada uma das ações que eu faço quando me envolvo nesse caminho. A partir do momento que eu quero assumir responsabilidade pelas minhas escolhas, ou seja, que eu amadureci e falar, agora eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu busco melhorar, porque eu vou compreender que eu sou responsável pelo mal que eu faço, eu vou compreender que eu sou responsável pelo bem que eu deixei de fazer, eu vou compreender que o caminho que eu tenho que seguir é do amor e da caridade. E quando eu compreendo, eu começo a me melhorar. Eu busco trabalhar, eu busco progredir, porque eu assumo essa responsabilidade dentro de mim. Por outro lado, a gente pega uma interpretação bem parecida lá no livro do Leon Denis, que é o problema do ser e do destino. E ele fala o seguinte, o objetivo da nossa evolução, então, que é a razão do ser de nossa vida, porque a gente foi criado simples e ignorante, e estamos caminhando em direção à perfeição, em direção a Deus, vamos assim dizer. Não é a felicidade terrena. Muita gente hoje acredita que a felicidade está aqui na Terra. Muita gente hoje acredita que a felicidade terrena é suficiente. Ela está presente aqui, mas ela não é a felicidade suprema, ela não é a verdadeira felicidade. Porém, o que é a verdadeira felicidade? O aperfeiçoamento de cada um de nós. É buscar o melhoramento nós. É um aperfeiçoamento que vem através da onde? Do trabalho. É um aperfeiçoamento que vem através do esforço. Tudo que é uma alternativa para a alegria e a dor. Tudo. São alternativas da alegria e da dor. Os caminhos que eu venho enfrentando no meu dia a dia, seja de alegria ou de dor, vão auxiliar o meu aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vai auxiliar a minha caminhada da felicidade. Pois bem, quanto mais desenvolvido, mais o estado de pureza a gente vai tendo, maior é a compreensão da noção de felicidade. E a gente vai perceber que pessoas que são felizes na Terra não são aquelas pessoas que estão em volta das condições materiais. Elas são felizes devido à pureza de espírito delas, porque elas buscam o aperfeiçoamento, elas buscam o melhoramento, elas estão praticando o bem, elas estão praticando o amor, elas estão praticando a caridade. Por mais que você não esteja caminhando isso conscientemente, mas esteja fazendo isso num caminho inconscientemente, sem estar percebendo, se você está caminhando no caminho do amor e da caridade, você consegue encontrar a felicidade terrena. Você já vai encontrar ela. Porém, ela não é a felicidade completa, isso que é interessante. Se hoje na Terra existe menos alegria do que sofrimento, isso é uma discussão que ele faz lá. É porque o instrumento mais apropriado para a gente hoje, para a nossa educação e para o nosso progresso, ainda é a dor, é esse sofrimento. Então, se ainda o bem está em minoria que o mal, é porque a gente tem muito que aprender e se lapidar para poder inverter o lado dessa balança, que futuramente a gente vai encontrar o nosso planeta de transformação, regeneração aí. Mas, a gente vai entender que a dor, o sofrimento que a gente enxerga hoje, que é o mal, a escuridão, vamos assim dizer, ela é o nosso estimulante para a gente querer se melhorar. Não é a gente querer se envolver naquele meio e ficar nele mesmo. É o nosso estimulante para dar um contraste e falar, eu não quero ser assim, eu quero me melhorar. A partir do momento que eu tomo essa consciência, busco melhorar, quero me transformar e caminho em direção ao bem, amor, caridade, eu já começo a encontrar a felicidade. Eu consigo começar a ser feliz aqui na Terra. E se eu continuar o meu aperfeiçoamento, eu vou encontrar uma felicidade contemplada como um espírito completo,
Eu vou contemplar numa plenitude, né, a felicidade como um todo. Lá na 983, do Livro dos Espíritos, o Kardec, né, faz uma observação interessante. O homem que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Olha que interessante, se a gente conseguisse encontrar, então, a felicidade perfeita aqui na Terra, na situação atual, ela não é a verdadeira felicidade. Porque como a gente ainda é muito materialista, né, a gente está muito ligado na carne ainda, encontrar a felicidade implica em satisfazer nossas paixões, nossas vontades. Ou seja, se eu estiver bem, satisfeito nesse sentido, teoricamente eu estou feliz. Mas isso não quer dizer que é a felicidade verdadeira. Não quer dizer que é a felicidade plena. Não é a felicidade de amor, não é a felicidade da caridade, né? É só uma felicidade tapada, né? É uma felicidade das paixões. Então, ele deixa bem claro isso. Ó, não adianta satisfazer suas paixões e achar que você está bem, você está feliz. Você realmente precisa se melhorar, porque quando você se melhora, você começa a praticar a lei do bem, a lei do amor, a lei da caridade. E aí você começa a vislumbrar a caridade. Desculpa, você começa a vislumbrar a felicidade. Então, a gente começa a ter contato, né, com esse processo. Então, a dor física, dor moral, né, dor no nosso espírito de forma geral, vão formar o quê? A nossa experiência. Eu ter o contato com a escuridão, ter o contato com a dor, com o sofrimento, forma a nossa bagagem de experiências para nos auxiliar onde? A caminhar na senda do bem. É claro que tem espíritos, né, que compreendem isso mais rápido e não querem sentir a dor, muito menos o sofrimento. Mas se eles despertam esse entendimento mais rápido é a caminhada deles, né, para o progresso. Enquanto que uns ainda se perdem na dor e no sofrimento, né, são teimosos, que se envolvem no orgulho, no egoísmo, né, eles vão ter que experimentar um pouco mais para acender a luzinha, né, que tem que ir para o caminho do bem. Ele retarda o seu processo, né. Essa experiência pode ser entendida como sabedoria, conforme a gente vai se aperfeiçoando, se melhorando. E essa sabedoria é a nossa recompensa. Os sofrimentos que a gente passa aqui na Terra, então, né, como espírito, carnado, né, formam, né, são o preço da nossa felicidade. São provas, né, de origem ao meu bem. Olha que interessante. O sofrimento é o preço da minha felicidade. Por quê? Essas provas vão me auxiliar a dar origem ao meu bem. Então, se eu estiver muito envolto na dor, no sofrimento, se é aquele espírito duro, né, aquele espírito que não quer progredir, realmente, essa dor, esse sofrimento, ele vai ficar me cutucando, vai me quebrando pouco a pouco para despertar e acordar a minha sementinha, praticar o bem. Lógico que a gente tem mais consciência disso hoje, né? A gente sabe, tem que refletir e exercitar a cada momento para caminhar nessa direção, né? Nossa felicidade hoje, né, apesar das nossas aparências aí, muitas vezes enganosas, né, está diretamente relacionada com a capacidade para o bem. Então, quanto mais bem eu fizer, mais feliz eu sou, porque eu estou olhando pelos olhos do Espírito, não estou mais olhando materialmente, não estou mais olhando por esses olhos de carne. Quanto mais bem, mais amor, mais caridade, mais feliz eu vou sendo. Ainda voltando lá, né, no livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, ele fala que a felicidade não está nas coisas exteriores, nem nas coisas que acontecem por sorte, nem nas coisas que dão certo ao nosso redor. A felicidade, ela está apenas em nós mesmos. Isso significa o quê? Ela depende da vida interior que a gente sabe criar. Então, eu defino a felicidade. O caminho que eu escolher que vai definir essa felicidade depende da vida interior minha que eu vou ter. Pois bem, amar, né, é o segredo da felicidade, então. Então, se no meu interior eu aprendo a amar, aprendo a desenvolver amor, caridade, compaixão, benevolência, né, realmente eu vou ter a semente muito mais fácil aqui para brotar a felicidade. Se eu me envolver em orgulho, egoísmo, ódio, raiva, né, independente do que for aí, que são sentimentos extremos para o lado do mal, né, vamos assim dizer, a minha semente da felicidade não vai brotar. E aí eu vou me envolver com mais dor e sofrimento,
até que eu tome consciência para acordar esse lado de luz meu. Em uma palavra, como ele coloca aqui, o amor resolve a todos os problemas. O amor dissipa todas as obscuridades, toda aquela escuridão que existe. Então, embora existe bem e o mal hoje aqui para nos ensinar, quando o bem prevalecer, imagina uma lâmpada acendendo bem forte, ela expulsa e apaga, né, aquele mal. O mal começa a ficar ausente. E aí a gente começa a encontrar um mundo em que vai prevalecer somente o bem. Estamos nessa caminhada ainda, né? Mas faz pouco tempo que a gente saiu das fraldas, né, do instinto, faz pouco tempo ainda, né, que a gente está começando a despertar esse lado moral. Avançamos muito intelectualmente ainda e tem mais que avançar, mas o lado moral nosso, devagarzinho, vai caminhando. O amor é ele que vai salvar o mundo, como ele coloca aqui, né? Porque o calor que o amor provoca, né, imagina num abraço bem de ternura, assim, né, aquele abraço gostoso de vó, por exemplo, ele derrete, né, o gelo da dúvida. Ele derrete o egoísmo, ele destrói o egoísmo. E isso aí enfraquece aqueles corações, né, que são mais duros, que são mais refratários contra a lei do amor, a lei do progresso, a caridade. E aí eles começam a se tornar mais acessíveis para buscar o melhoramento espiritual. A ideia que a gente tem hoje, então, de felicidade e infelicidade, porque é um parzinho, né, felicidade e infelicidade, alegria, tristeza, né, ela varia infinitamente de acordo com o grau de evolução do espírito, né? Porque quanto mais eu progrido, mais feliz eu sou, realmente. Mas se eu progredi até aqui e o outro progrediu mais que eu, as noções de felicidade de cada um são diferentes, né? Porque o progresso moral e intelectual deles são distintos, como Kardec colocou. Uma alma pura, que seja boa, que seja sábia, né, não pode ser feliz do mesmo jeito que uma alma vulgar, que é aquela alma que só fica presa nas coisas mundanas, que só fica presa nas coisas, né, do mal, entre aspas. Aí. O que encanta uma, deixa a outra indiferente, é isso que ele coloca para a gente aqui. À medida que a gente progride, então, o aspecto, a forma de enxergar as coisas muda, e isso também vale para a felicidade. Pois bem, assim como uma criança que nasce quando cresce, ele dá um exemplo aqui, né? Ela não liga mais, né, com as brincadeiras que anteriormente a cativavam. E é verdade, né? Hoje, olhando a gente como crescido, a gente não dá tanta atenção para aquelas brincadeiras de criança que são meio bobas, né, para o nosso ponto de vista hoje. Por quê? Não me chama mais atenção, não me cativa, né? Porque eu me desenvolvi intelectualmente, eu me desenvolvi um pouco moralmente, e aquilo já ficou para trás para mim, né? Então, conforme a alma se eleva, agora a gente olha para um ponto de vista, eu sou uma alma inferior, né, eu sou uma criança ainda, simples e ignorante, conforme eu vou progredindo, né, eu vou me elevando, eu vou buscar outras satisfações que são mais nobres para a minha elevação, e não aquilo que eu deixei para trás, mais profundas, muito mais graves, impactantes para o meu grau de evolução. Então, né, a gente vê que a felicidade ela vai estar associada com o que eu busco também. Então, quanto maior o meu aperfeiçoamento, maior o meu progresso, diferentes coisas eu vou estar enxergando para ter essa felicidade aí. O grau de compreensão dela é diferente de um espírito em outra situação mais inferior. No livro Na Luz da Vitória, do De Luca, né, ele fala o seguinte: quando nos lançamos ao trabalho de renovação interior, e se formos perseverantes, também depende da nossa vontade, né? Pouco a pouco, as portas da nossa prisão irão se abrir para desfrutarmos a liberdade de ser feliz. Então, conforme eu busco o meu melhoramento, eu destruo portas de prisões interiores dentro de nós mesmos, né, que vão permitir a gente ser feliz. Mas que prisões são essas? Prisão de ressentimento, prisão da culpa, vingança, ódio, raiva, sofrimento, orgulho, egoísmo, os conflitos entre as pessoas. Ou seja, conforme eu vou destruindo aqueles sentimentos inferiores, né, aqueles sentimentos que não são compatíveis com o amor, não são compatíveis com a caridade, né, benevolência, compaixão, eu, né, começo a me abrir e realmente a ser mais feliz. Eu vou poder ser mais feliz, porque eu estou perseverando nesse caminho, para deixar para trás cada uma dessas características. Ora, se eu estou deixando cada uma dessas características para trás,
a vida vai me testar pouco a pouco para ver se eu estou aprendendo isso. Os testes podem ser fáceis, podem ser difíceis, né? Então eu tenho que perseverar nesse caminho. No livro Minutos com Chico Xavier, né, o De Luca, novamente, ele faz uma comparação interessante. Dizem os amigos espirituais, né, que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. É interessante essa observação, realmente faz muito sentido e é compatível com o que a gente está conversando. Porque se eu consigo fazer o outro feliz, automaticamente eu tenho que me melhorar para conseguir conquistar essa façanha, né? Eu não vou conseguir fazer o outro feliz se eu não sei o que é ser feliz. Então, conforme eu busco o meu melhoramento espiritual e eu vou sentindo a felicidade, eu realmente consigo estar auxiliando o próximo e fazer ele se sentir feliz também, né? A gente só consegue transmitir aquilo que conhece. Então, primeiro eu tenho que ser feliz. Então, ao doar alegria, ao doar paz, ao doar bom ânimo, segurança ao próximo, ó, características bem simples, né? A gente encontra uma fonte de energia que nos ajuda o quê? Constantemente a nos motivar a seguir esse caminho. Ou seja, ela nos motiva a sustentar a felicidade em nós mesmos. Então, eu estou começando a ter lampejos de felicidade, e se eu perseverar nesse caminho, eu me sustento nela. Essa felicidade eu começo aqui, agora. Então, é aquela felicidade que eu vou encontrar aqui na Terra. Mas, perceba, eu estou doando alegria, estou doando paz, estou doando um ouvido amigo, um bom ânimo, segurança. Independente do que eu doar, eu preciso ser uma pessoa melhor para poder fazer isso, né? Senão eu não consigo passar isso para as outras pessoas. Então, automaticamente, lá no fundo, eu estou progredindo devagarzinho, eu estou me melhorando devagarzinho, e eu vou me sentindo feliz com isso e vou contaminando, né, auxiliando o próximo aí, para o amor e a caridade em prática. Lembrem que Cristo, né, falava muito, benevolência com o próximo, né? Até Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Compreensivo com as fraquezas alheias, misericórdia com o semelhante. Então, a gente vai perceber que pequenas características, essa aqui chamou bastante atenção, né? Benevolência, compreensão das fraquezas, misericórdia, né? Então, se eu começo a cultivar esses sentimentos de fraternidade, de amor dentro de mim, realmente eu vou ter um olho de espírito, né? Eu vou tocar o meu coração com a outra alma, né? Para poder estar auxiliando ela, estar fazendo bem para ela, seja como for. Então, para encontrar a felicidade, é preciso doar algo de nós mesmos. Mas, para eu encontrar a felicidade, eu tenho que doar algo para o próximo. Aí as características. Eu posso doar um pouco de paciência para as pessoas que são difíceis, só que para doar paciência, eu tenho que ter paciência, e para ter paciência, eu tenho que me desapegar da raiva e do ódio. Para desapegar da raiva e do ódio, eu preciso melhorar, ou seja, eu estou progredindo. Eu preciso furtar um pouco de alegria para os tristes, então eu preciso aprender a ser feliz também. Eu preciso emprestar os meus ouvidos para os que vivem na solidão, né? Ou seja, eu preciso também, né, ter aquela calma, tranquilidade, aquela empatia, né, a compaixão. Preciso aprender a perdoar aquele que me ofende, né? E às vezes isso não é uma tarefa tão fácil. Perdoar é difícil, né? Então, a gente precisa fazer todo um trabalho dentro da gente, um trabalho íntimo, né, para aprender a perdoar. E aí a gente lembra, né, dessas passagens de Cristo, lá em Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, a partir do momento, né, que você vai deixando para trás as coisas pesadas, né? Igual o exemplo aqui, impaciência, raiva, orgulho, egoísmo, estou jogando para fora, ó. Eu vou ficando mais leve, meu jugo vai ficando mais leve, porque eu só preciso carregar amor, eu só preciso carregar caridade. E a partir do momento que eu estou deixando essas coisas para trás, eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí, eu sendo essa pessoa melhor, eu consigo e doar algo para outra pessoa também. Então, eu estou doando um pouco de mim para o próximo, porque eu já tenho um pouco de mim, né, feliz internamente para poder fazer isso. Então, essa felicidade minha é proporcional conforme vou me melhorando, né? Eu vou me lapidando pouco a pouco.
que a gente reflita um pouquinho a respeito desse assunto, né? O quão interessado estou em me melhorar, o quão interessado estou, né, ainda ficar permeando, né, nessa lei de dor e sofrimento. O quão feliz eu quero ser, o quanto eu quero me envolver no caminho do amor e da caridade. Eu preciso melhorar para fazer isso. Então, que eu busque, que eu levante, que eu busque, né, a felicidade como um todo, né? Por mais que a gente não olhe com os olhos dos espíritos, pensando lá no futuro, só de eu querer ser uma pessoa melhor, eu já estou progredindo. E só de ser uma pessoa melhor, eu já consigo ser feliz e transmitir um pouco de felicidade para o próximo. E só que isso é um efeito em avalanche. Na hora que eu começo, eu não quero mais parar. E eu vou sendo melhor, 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 e vou crescendo espiritualmente, né? Para a gente poder encerrar aqui, eu vou deixar uma última mensagem. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia uma bela e perfumada flor, você acreditaria. Porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredita também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá, purificada e bela, a sua alma imortal que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Que reflitamos um pouco a respeito desse tema e que busquemos ser felizes, que busquemos o nosso progresso espiritual rumo, né, à nossa pátria espiritual. Que assim seja e muito obrigado.